esse aqui é o nosso livro. Entrou pela porta, saiu pelo canivete. O Senhor meu rei mandou que eu conto 7. A gente fez esse lançamento desse livro lá em Portugal, muito significativo pra gente. Cai em mim, chuva que lhe quero bem. Cai em mim, chuva que quer me molhar. Leve eu. Inicialmente éramos 7, né? E a gente escreveu essas histórias no período da pandemia. Graças à Lei Aldir Blanc, né? A gente foi instigado a escrever uma história e a gente ficou a pensar qual seria essa história. Eu conto aqui um pouco de uma história de memória, onde eu falo os festejos da festa do nosso padroeiro, Santo Antônio. Cada um foi se desafiando. Esse desafio era necessário para que a nossa oralidade passasse para a escrita. Então cada uma foi vendo a sua história, uma foi ajudando a outra e o outro. A minha história é também uma história de memória, que é sobre a minha mãe. A história dela de amor pelo rio. Desde criança fui crescendo ouvindo as histórias que ela contava e eu tinha muito esse sonho de contar a história dela. Esse desafio foi a realização de um sonho e foi crescendo. Então o livro, ele é cheio de afetos. Essas 7 histórias, elas estão eternizadas. O Coletivo Camaradas foi um grande parceiro na gestação e no parto, de forma que para mim foi um desafio imenso, porque tem gente que é bem melhor de oralidade, tem gente que é bem melhor de escrita. E é muito raro alguém ser bom nos dois. Então, para escrever, confesso que fiquei tensa. Fiquei pensando, poxa, quando foi para uma revisão bibliográfica, eu falei, nossa, o meu vai voltar todo rabiscado. Nesse livro eu conto a história da botija. Desde criança eu escutava meu pai contar essa história. Às vezes eu queria ir ouvir, quando ele estava contando essa história na calçada, e ele dizia, não é hora de você ir dormir. Ele conversando com os amigos e falava, e eu que fui desenterrar uma botija, não sei aonde, José foi comigo. E eu sempre ficava perguntando pra minha mãe, isso é verdade, é mentira? Mãe, pai tinha medo, pai tinha essa botija. Mãe, por que nós não somos ricos se pai foi criar essa botija? Escola de narradores, o pessoal do Coletivo Camaradas, gente, a Paz Juazeiro me fizeram contadora de histórias. E a maravilhosa Elizabeth Pacheco, que acredita sim no talento da gente. Tivemos a alegria de lançarmos o nosso livro lá. É um livro lançado por 7 narradores. Na oportunidade estávamos 4 em Portugal, uma ficou aqui, as outras duas integrantes do grupo estão em outros trabalhos. Graças à Escola de Narradores, se teve essa oportunidade de vivenciar em Portugal. E claro, levamos nosso filhinho, né, para lançar lá, né? Uma das nossas histórias, que era a história do meu avô, como ele fazia os tijolinhos, que são doces de coco, para vender. E como ele adoçava a vida das pessoas, porque as histórias, elas nos permitem isso. Permite adoçar, permite salgar. Então, quando a gente abre esse livro, que tem uma capa que lembra essa mala tradicional do Cariri, essa mala amarela, que é feita com material simples, que é pintado com aquela tinta xadrez, que é colocado um papelão de cimento. Ela traz essa característica aqui na capa do livro, essa malinha. Ele sempre está no ir e vir, ele sempre está a percorrer. Tanta coisa tão intensa. Por exemplo, participamos em Portugal de festival que tem uma trajetória de anos, mais de 10 anos de festival, e a gente teve a oportunidade não só de apresentar no palco, mas também de lançar o nosso livro. Tivemos na Bienal agora Internacional do Livro, lançando o livro e contando as narrativas da Chapada do Araripe. E a gente teve a alegria de ano passado poder participar de uma residência artística que aconteceu em Portugal, uma intermediação da Escola de Narradores, que reside a Josi e a Luciana, estavam lá em Portugal, e junto com a turma que tem aqui no Brasil, a gente foi para lá viver essa experiência maravilhosa, e isso é muito interessante, muito bacana. E aí foi onde ressignificou justamente esse nosso olhar, voltar o nosso olhar para o Cariri e entender que o nosso Cariri, esse lugar que a gente está inserido, esse território, é extremamente rico e valioso no sentido de histórias e de memórias.
E nós falávamos justamente isso lá em Portugal, principalmente na região do Alentejo, onde nós ficamos uma boa parte participando de festival, de mostras que aconteceram lá, maratonas de leitura, de contação de histórias. A gente teve a oportunidade de narrar para algumas pessoas as histórias do povo daqui, histórias muito significativas para a gente. E reafirmou a importância do nosso lugar. O olhar do vivido, era um olhar do povo que vive a história do Cariri, um lugar do povo que vive a memória do Cariri. A gente está na oralidade, colocar o que a gente traz da oralidade, agora literalizar, né? E aí com esse desafio de depois de literalizado, a gente voltar para a oralidade. Então sempre é um ciclo, mas eu acredito que as nossas histórias elas devem ser escritas com as nossas canetas e não a gente emprestar as nossas canetas para alguém escrever nossas histórias. A gente estava lá num grupo de mulheres que cantavam, e a gente teve um momento que a gente perguntou de aquelas senhoras, inclusive tinha uma lá que tinha 105 anos, e a gente perguntou de onde é que ela tirava tanta força e de onde é que vinha aquela força dela revigorante. E ela disse: todos nós tiramos a força da terra. E a gente voltou de uma forma muito significativa para nós, entendendo que as histórias nos conectam ao mundo, que as histórias nos transmutam para outros mundos. Esses 5 narradores desbravados, querendo conhecer o mundo e partilhar com o mundo o que é o Cariri para a gente. A gente pôde transcrever um pouco da nossa história num momento tão triste como a pandemia, no seu auge, que ceifava tantas vidas, poder nascer outras vidas nessas histórias, né? E é muito interessante que esse livro tá lá, né, Beth? Na biblioteca, Sim. Tá lá nas bibliotecas. Tá nas bibliotecas em Portugal, tá nas bibliotecas aqui da nossa região, nas bibliotecas públicas e comunitárias. É levar o Cariri, é levar as nossas histórias além, né? Inclusive foi um livro adquirido por muitas pessoas e a gente teve a oportunidade também de deixar em alguns espaços de literatura, literários, bibliotecas, acervos de livros que lá em Portugal estavam lá no momento, esses representantes profissionais da educação, da literatura, profissionais da biblioteca, e a gente deixou esse livro como um marco importante, contando um pouco essas histórias do Cariri, contando essas narrativas desse povo do Cariri. Não tem como não se encantar com o nosso Cariri, né? Então muitas pessoas chegaram emocionadas, né, para falar conosco a respeito. A gente lançou esse livro dentro de uma igreja com um grupo de estudantes do ensino médio, mais ou menos equivalente ao ensino médio aqui. Então sempre é um momento muito emocionante, porque esse livro é um livro cheio de afetos, é um livro que traz memórias, é um livro que traz a infância, é um livro que traz recontos, né? Então não tem como você não se encantar, porque o que está aqui é a verdade das nossas histórias. Que é o que justamente nós colocamos no livro, que são 7 histórias de 7 contadores e contadoras de histórias aqui do nosso Cariri, que conta das histórias mais confabuladas aos contos mais jocosos, dos engraçados aos dramáticos, mas todos são histórias que perpassam pela nossa narrativa do dia a dia. Então nosso desejo a partir desse livro dos narradores Cariri é justamente isso, partilhar um pedaço do Cariri através dessas narrativas, das nossas histórias, dos nossos contos. E aí, você gosta de nosso material? Produzir vídeo independente é muito trabalhoso, por isso contamos com seu apoio. Saiba que você pode ser madrinha ou padrinho de nosso projeto com um valor mensal a partir de R$ 3. Basta acessar o link na descrição do vídeo para mais detalhes.